Jornal Onda Criativa. Ideias em movimento. Economia criativa promete inovação no modelo econômico tradicional. Jovens utilizam estratégias alternativas nos negócios para alcançar público. Afroempreendedorismo conquista espaço na economia criativa. Moeda social é modelo de desenvolvimento sustentável na Ilha de Mosqueiro. Venda de brigadeiros na UFPA transforma alunos em microempreendedores. Projeto social estimula a economia criativa sustentável em comunidade. Loja online de acessórios aposta em estilo ecologicamente correto. Entenda como acontece a fiscalização da economia criativa em Belém. Agora, no Jornal Onda Criativa. Olá, você está sintonizado na Rádio Web UFPA. Começa agora a edição especial do Jornal Onda Criativa, que traz a você matérias, quadros e entrevistas sobre novas formas de empreendimento, que utilizam habilidades individuais ou coletivas para criar produtos e serviços inovadores. Entenda o que é e como funciona esse novo modelo de negócio, responsável por boa parte da geração de renda dos brasileiros, a economia criativa. Nos últimos anos, essa atividade vem se destacando e promete inovação como diferencial no cenário econômico. Entenda mais sobre economia criativa na reportagem de Graziela Ferreira e Amanda Nogueira. Economia criativa é a geração de trabalho e renda a partir de atividades, produtos ou serviços desenvolvidos pelo indivíduo, misturando valores econômicos e culturais. Diferente da economia tradicional, que é baseada nas produções em grande escala, a economia criativa tem como foco o individual ou coletivo para produzir bens e produtos criativos. O termo economia criativa é novo, mas a atividade existe há muitos anos. Quem explica melhor é o professor de economia da UFPA, Valcir Bispos Santos, que desenvolve pesquisas e projetos na área da economia criativa. A origem da economia criativa, enquanto política pública, ela surgiu basicamente na Austrália, que a ideia era criar, na verdade, um projeto onde a criatividade fosse um insumo, para trabalhar possibilidades econômicas, perspectivas econômicas. E na perspectiva britânica, o conceito que era trabalhado é de indústria criativa, que seria, na verdade, atividades econômicas diversas, que agregariam, além das atividades artísticas que a gente já conhece, música, editoração de livros, literatura, teatro, dança, também agregaria outras atividades, inclusive propaganda, moda, design. A economia criativa também agrega atividades relacionadas à tecnologia de informação, como ressalta o pesquisador Valcir Bispo. Essa é uma característica da economia criativa. Ela articula economia, cultura e tecnologia, sobretudo tecnologia da informação. Então, a linha da economia criativa se desenvolve sobretudo a partir da tecnologia de informação, onde a informação é um insumo básico, e sobretudo nessa linha desses produtos com conteúdo simbólico. Hoje, a economia criativa é responsável por boa parte da geração de renda pelo mundo. Para saber mais, acesse o site do Sebrae, www.sebrae.com.br. Com produção de Amanda Nogueira, Graziela Ferreira para o Rádio Jornal Onda Criativa. A fiscalização dos comerciantes que trabalham com a economia criativa, realizada pela Secretaria de Economia, é um trabalho importante para a cidade e para os próprios microempresários. Acompanhe na matéria da repórter Isabela Quirino. A fiscalização da economia criativa em Belém ocorre por meio da Secretaria Municipal de Economia. O diretor de Comércio e Publicidade em Vias Públicas, Bruno Raiol, é o responsável pela rede de fiscalização na cidade e explica como funciona o processo do comércio informal. A SECOM, através do Departamento de Comércio e Publicidade em Vias Públicas, que é o DCPV, ele desenvolve o seu trabalho de fiscalização no ramo inicial da economia criativa. O foco das fiscalizações são os comerciantes ambulantes da cidade, a chamada economia informal, principalmente o comércio de artesanato, que acontece na Praça da República. A Praça da República ela tem um decreto específico que regulamenta a quantidade de ambulantes, os locais que podem ser desenvolvidos esse trabalho, bem como quais outras atividades podem ser desenvolvidas naquele logradouro público aos domingos. Comerciantes que trabalham com vendas em casa, lojas online ou pelas redes sociais ainda não possuem uma rede de fiscalização ou regularização.
Para saber mais sobre o processo de fiscalização, acesse www.belém.pa.gov.br/secom/site. Isabela Quirino para o Rádio Jornal Onda Criativa. Onda Criativa contextualiza. Entenda como começou a atual crise brasileira e as perspectivas para o futuro do país, na reportagem especial de Elisa Vaz e Marília Argolo. O Brasil enfrenta hoje uma das piores crises de sua história, com diminuição contínua de 7,9% do Produto Interno Bruto brasileiro nos últimos 3 anos, o que se assemelha à crise dos anos 80. E apesar de as expectativas de recuperação da economia do país estarem melhores, o ano de 2017 não promete trazer o fim da crise. Isso é o que diz o professor doutor da Universidade Federal do Pará, formado em Direito e em Economia, Luiz Alberto Rocha. Para ele, os principais fatores que resultaram na grande diminuição foram um crescimento desproporcional dos gastos do governo, a diminuição do preço internacional das mercadorias e a queda do nível de consumo dos Estados Unidos e da União Europeia, em razão das crises de confiança. O Brasil teve uma capacidade de crescimento muito ligada ao aumento geral das mercadorias, o que resultou em uma alta taxa de exportação e um aumento no fluxo de recursos internos. Esses fatores trouxeram benefícios para o país, como o aumento da economia, a integração das camadas C e D e uma grande distribuição de renda que resultou no aumento do PIB e do emprego formal, por exemplo. No entanto, com os gastos desproporcionais do governo, houve certa desorganização no cenário econômico, aliada à diminuição do preço das mercadorias e do fluxo de recursos internos. Ainda de acordo com o professor Alberto Rocha, essa crise econômica e social vivida no Brasil atualmente repercute diretamente na sociedade. O país agrega hoje cerca de 12 milhões de cidadãos desempregados, segundo dados divulgados pelo próprio governo. Um outro exemplo da amplitude da crise política e econômica é a quantidade de consumidores que deixaram de ter planos de saúde privados e passaram a ser atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Isso faz com que em todos os setores haja um decréscimo na economia nacional, afetando a todos e tendo uma repercussão social muito séria, fazendo com que nós tenhamos um quadro social muito problemático. Essa é uma crise que leva em consideração a necessidade da rearrumação do Estado e a melhor qualificação e eficiência dos gastos do poder público. Caso contrário, existe a possibilidade de agravamento da questão econômica causado pelos problemas da sociedade e os problemas políticos relacionados ao Congresso Nacional e à Lava Jato. Além disso, há uma incerteza no cenário internacional, ocasionada pela recente eleição do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o que vai implicar na economia e na organização dos países a nível internacional. E a outra questão que se enquadra muito próximo disso, a saída da Inglaterra da União Europeia e a possibilidade de negociar acordos bilaterais também com a Inglaterra e eventualmente teres uma janela de oportunidade para o Brasil. Mas isso é um cenário muito incerto e difícil de determinar o que é que acontecerá. A crise afetou diretamente o bolso da população, fazendo com que novas alternativas de sustento ou complemento de renda surgissem, como a economia criativa, que é o conjunto de atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir do conhecimento e da criatividade. A economia criativa envolve profissões que utilizam a criatividade e a inovação humana como fatores-chave para a sua existência. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o crescimento anual do mercado criativo deve girar entre 10% e 20% nos próximos anos em todo o mundo. Isso deve acontecer porque os profissionais criativos são capazes de gerar valor não monetário aos produtos, o que pode contribuir em grande parte para o desenvolvimento de tecnologias centradas em indivíduos. Com produção de Elisa Vaz, Marília Argolo para o Rádio Jornal Onda Criativa. Confira ainda nesta edição. Venda de brigadeiros na UFPA transforma alunos em microempreendedores. Loja online de acessórios aposta em estilo criativo e ecologicamente correto. Você confere os detalhes depois do nosso intervalo. Você está ouvindo Jornal Onda Criativa. Estamos de volta com o Jornal Onda Criativa, que explica um pouco mais sobre um ramo da economia responsável por boa parte da geração de emprego e renda no Brasil.
O projeto Caboclarte, da comunicóloga Silvia Gaioso, usa criatividade em obras de arte para você vestir. Conheça melhor esse projeto na matéria da repórter Maria José Pureza. Uma nova forma de geração de renda foi a opção encontrada pela comunicóloga Silvia Gaioso, quando ficou sem trabalho em 2013. A escolha do nome também reflete sua identidade. Caboclarte é a junção de cabocla, por ser do Marajó, e arte vem do que ela faz. Silvia começou a idealizar pinturas em roupas diferentes da usual, o que conquistou o gosto do público. Ela explica a contribuição da economia criativa para o seu trabalho. Isso ajudou muito a gente, pequenos empreendedores, a se colocar no mercado, a produzir, a começar a fazer marca, nome. O projeto tem uma marca que agrega criatividade com ação social. Silvia, além de produção e venda das camisas, dá aulas e desenvolve trabalhos de oficinas para crianças. É o que a comunicóloga destaca no poder do uso que a arte tem de se doar ao outro. O singular da Caboclarte é exatamente esse propósito, de social, que vai além de um produto só. Os produtos estão disponíveis em feiras como Boulevard, pelo Facebook, Caboclarte e Instagram, @Caboclarte. Maria José para o Rádio Jornal Onda Criativa. Se você é estudante e pensa em abrir um negócio na própria universidade, não perca a matéria do repórter San Júnior, que vai falar sobre alunos da UFPA que se tornaram microempreendedores de sucesso. A história é interessante. Camila e Francisco, alunos da UFPA, precisavam ajudar o seu animal de estimação que estava doente. Porém, como o dinheiro que ambos recebiam não era suficiente para pagar os gastos com o tratamento do cachorro, então tiveram a ideia de vender algo para arrecadar fundos. Perceberam que, assim como outros alunos, poderiam vender doces na frente do restaurante universitário da UFPA, o RU. Fizeram uma pesquisa de mercado no ambiente escolhido e notaram que os demais estudantes vendiam apenas o brigadeiro tradicional. Foi então que surgiu o diferencial. Passaram a apostar na divulgação e na venda de novos sabores. É o que conta Camila Batista. O diferencial é utilizar produtos similares ao que são utilizados nos brigadeiros gourmets. Os nossos sabores são tradicional, churro, casadinho, paçoca, amendoim, Romeu e Julieta, prestígio, café, cappuccino, caipirinha, cerveja, Oreo e o beijinho. Quem trabalha com a parte de divulgação é o Francisco. Ele que monta os cartazes e ele é o responsável pela divulgação no Facebook, o que utiliza e impulsiona muito a nossa venda. Se hoje em dia a gente consegue ter uma demanda boa de encomendas, é por conta da nossa propaganda, extremamente visual, que chama muita atenção. Atualmente, Camila e Francisco permanecem com a venda dos brigadeiros como forma de auxílio, com material de estudo, gastos pessoais e os ingredientes para manter a produção dos doces. Sandoval Júnior para o Rádio Jornal Onda Criativa. Você que gosta de qualidade e ideias originais, confira a reportagem de Roberta Pureza sobre peças artesanais exclusivas. A artesã Dariane Castro trabalha com artesanato há aproximadamente 1 ano e meio. Foi através de um curso que ela despertou o interesse pelo que faz. A atividade começou como um hobby e transformou-se em bem-estar, profissão e meio de renda. Dariane trabalha com peças em MDF, em decupagem e principalmente com reciclagem. Ela usa garrafas para fazer centros de mesa e procura utilizar em suas peças materiais reciclados como o papel, a madeira, os tecidos, entre outros. A artesã sempre faz novos cursos, pois acredita que o artesanato também precisa de estudo e capacitação para obter excelência e qualidade no seu negócio. Como em qualquer outra profissão que exige estudo, capacitação e aperfeiçoamento, o artesanato ele também tem muito isso, pois a cada dia surgem novas técnicas. Para Dariane, o diferencial do seu trabalho é a originalidade e a exclusividade, além do carinho com que cada peça é feita. Ela nunca produz peças iguais. O meu diferencial é deixar meus clientes felizes com as peças adquiridas, como exclusivamente deles, pois eu não consigo fazer 2 peças iguais. Sempre tem uma que sai diferente da outra. Então, os clientes eles veem isso, eles veem o carinho que a gente põe em cada peça. Em relação aos pontos positivos e negativos da profissão, no caso dela, o acesso fácil ao material para a produção das suas peças pode ser considerado como vantagem. E a dificuldade é o desejo do cliente em ter qualidade a preços muito baixos.
As fotos com as peças produzidas pela artesã estão disponíveis em sua página facebook.com/Dariane Castro. Roberta Pureza para o Rádio Jornal Onda Criativa. A próxima reportagem traz uma solução encontrada pela loja online Razô, da designer paraense Beatriz Mafra. Ela é a criadora de um típico exemplo de economia criativa sustentável. Eu mesmo entrevistei Beatriz e trago para vocês um pouco sobre essa história de sucesso. Vamos acompanhar. Misturando regionalismo, criatividade e sustentabilidade, a marca de bijuterias Razô, da designer paraense Beatriz Mafra, conquista o público que gosta de estilo e originalidade. Beatriz, que encontra na arte de criar produtos um hobby, se descobriu empreendedora em 2015, quando precisou complementar sua renda. Eu faço bijuterias desde quando eu era criança, desde o ensino fundamental, acho que 8ª série, 7ª série mais ou menos. Recentemente, em 2015, agosto de 2015, na brincadeira voltei a fazer bijuteria porque eu precisava de uns trocados, só que fazendo essas bijuterias na brincadeira eu me dei conta de que eu gostava de fazer. E isso meio que me relaxa, ou seja, foi um hobby que eu comecei a ter como trabalho, o que é muito legal, né? Quando a gente junta as duas coisas. A designer cria bijuterias e looks com materiais naturais e com reaproveitamento de madeira, derivada da loja de móveis planejados do seu pai, que também idealiza algumas peças. Eu gosto de misturar tudo. Eu trabalho com tecidos, trabalho com fios de lã, fios de barbante, trabalho com miçangas, trabalho muito com sementes e utilizo sobras de madeira para fazer anel e compor também alguns detalhes das peças. Beatriz acredita que a sustentabilidade nos empreendimentos é de grande importância para o coletivo. Se cada um faz a sua parte, a gente consegue perceber melhorias no futuro. Se tu fazes o teu negócio crescer sem que tu agridas ao meio ambiente em geral, é muito importante. Os produtos Razô podem ser encontrados no site www.acessoriosrazô.com. A palavra Razô se escreve H-A-Z-Z-O. Everton Santos para o Rádio Jornal Onda Criativa. Onda Criativa Entrevista. Com o aumento da renda e do poder de compra entre pardos e negros no Brasil, o afroempreendedorismo teve um crescimento considerável no setor da economia criativa. Camila Mello e Cristivan Alves conversam com Tainá Barral sobre essa modalidade de negócio. Com criatividade e dinamismo, a artesã criou o ateliê Agridoce, que hoje gera uma renda superior adquirida no estágio. Como foi que surgiu a ideia de fazer o ateliê Agridoce? Surgiu da ideia de... Eu comprei primeiro um brinco, não aqui em Belém, mas no Rio de Janeiro, numa viagem, um brinco bem parecido do estilo que eu faço, colorido, estampado, e aí eu fui tentar fazer um pra mim mesma com um resto de estampa que tinha lá em casa. E aí ficou bonitinho, tinha o resto de brincos também que eu tinha lá em casa. E aí eu comecei a fazer pra mim, comecei a fazer um pra minha amiga que achou bonito, que eu tinha feito. E aí a ideia foi crescendo, tipo, eu comecei a fazer porque as pessoas me pediam pra fazer um pra ela também. E aí eu comecei a vender por um preço bem simbólico. Aí eu comprei alguns materiais para fazer brinco e comecei a fazer para vender. Quando isso começou a crescer, foi bem quando eu terminei o meu contrato de estagiária. Então, aí para começar a fazer, para começar a sobreviver mesmo, a ter um dinheiro todo mês que não ia ter mais pelo fim do contrato de estagiária, aí começou a ter mais demandas, eu comecei a fazer página no Instagram, página no Facebook e a fazer e a postar lá. Como é que funciona o teu empreendimento? Bom, antigamente eu tinha a ajuda de uma pessoa, só que ela não pôde mais trabalhar comigo, então hoje eu faço tudo sozinha, desde a produção, de comprar o material, desde a produção, a confecção e a entregar as encomendas. Qual é o material utilizado que você faz do artesanato e se tu já conseguiu ver um lucro bom com as tuas vendas? Bom, no começo eu usava papelão, agora eu tô usando outro tipo de papel, que é um papel parecido com papelão, que é mais grosso. Tecidos, muito dificilmente eu compro tecidos, a maioria das pessoas elas me dão, ou tipo, eu vou atrás de pessoas que possam me dar isso de graça, ou resto de roupas, como a minha mãe é um pouco costureira, ela costura pra gente lá de casa, então ela sobra muitos tecidos. E desde que
Eu parei de estagiar, eu consigo pagar minhas contas com isso, eu consigo sair, eu consigo, como se tivesse um estágio mesmo, ou estivesse trabalhando mesmo, mas eu consigo ter um lucro bacana para poder suprir essa necessidade de um estágio ou de um emprego. De que outra forma você está expandindo o negócio? Desde que eu comecei a fazer, eu comecei a me interessar mais sobre economia criativa, já que eu não sabia muito sobre isso, a participar de eventos que falem sobre economia criativa, sobre eventos que falem sobre afroempreendedorismo e a participar desse espaço, ver como as outras pessoas também estão se movimentando, como esse mercado está crescendo. E participar também de feiras, eu faço também feiras pretas com outras pessoas que também fazem parte de algum empreendedorismo de economia criativa e que a gente possa se juntar para a gente se fortalecer, para a gente vender, porque não é um espaço que a gente tem uma loja fixa, por exemplo, a maioria de nós não tem. Eu faço parte de um grupo, uma rede de pessoas, de afroempreendedores que trabalham não só com acessórios ou também com outros tipos de produtos, desde comida a roupas, e a gente se organiza no sentido de a gente fazer eventos juntos ou também divulgar indicações de outros espaços que a gente possa estar vendendo ou possa estar se ajudando. Conversamos com Tainá Barral, artesã afroempreendedora do Ateliê Agridoce, com produção de Camila Melo, Cristivan Alves para o Rádio Jornal Onda Criativa. A seguir, no Jornal Onda Criativa. Jovens utilizam ferramentas e estratégias inovadoras para ganhar espaço no mercado paraense. Moeda social é modelo de desenvolvimento sustentável na Ilha de Mosqueiro. Essas e outras notícias você confere depois do intervalo. Você está ouvindo o Jornal Onda Criativa. Você que sintonizou agora na Rádio Web UFPA, estamos de volta com o Jornal Onda Criativa. Nesta edição, apresentamos vários casos de sucesso de pessoas que superaram a crise com ideias inovadoras. Confira mais um exemplo, o Projeto Latinhas, um trabalho social idealizado pelo servidor público Paulo Mardoc. A reportagem é de Brenda Rachiti. Já imaginou que o seu lixo pode ser transformado em arte? Isso mesmo! Frascos de desodorante, latinhas de cerveja, tampinhas, sombrinhas velhas. Esses são apenas alguns dos materiais usados pelo Projeto Latinhas, um trabalho criativo que incentiva a geração de renda através da sustentabilidade. O Projeto Latinhas é uma iniciativa do servidor público Paulo Mardoc. Ele começou catando latas para aumentar a renda familiar e foi com esse trabalho que ele sustentou os filhos. O Paulo percebeu que, assim como ele, outras famílias de seu bairro em Valdecães precisavam de uma fonte de renda. Quando as pessoas aprendem um ofício, fica fácil pensar em produzir recursos para suprir as necessidades básicas do dia a dia, né? Logo, essas pessoas acabam levando mais a sério a questão de reciclar para não faltar. E o projeto foi se estruturando para atender a comunidade. A sede do projeto é na própria casa da família Mardoc. Eles fazem oficinas gratuitas para famílias de baixa renda 2 vezes a cada mês. Os moradores aprendem a fazer itens decorativos como bicicletas, panelinhas, aviõezinhos, vasos, pá de lixo, chaveiros, tudo com material reciclado. Além da geração de renda, o Projeto Latinhas trabalha a conscientização ambiental. Eles fazem palestras em escolas, igrejas e no próprio bairro de Valdecães. Para o Paulo, essas ações trazem a satisfação de contribuir para o bem-estar comunitário. O que é mais benéfico para mim é a força de vontade, o entusiasmo, o querer aprender mais, reinventar-se. E tudo isso acaba estimulando essa pessoa a sentir-se útil à sociedade, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. O trabalho também tem um cunho solidário. Aos domingos, o Paulo vende seus produtos na Praça da República para ajudar financeiramente projetos que atendem mulheres vítimas de escalpelamento. Brenda Rachiti para o Rádio Jornal Onda Criativa. O projeto Lá no Mangue, no município de Curuçá, que fica no Nordeste paraense, une ecoturismo e geração de renda na região.
Acompanhe o caso na reportagem de Caio de Jesus. Conscientizar, valorizar, preservar e educar. Esses são alguns dos objetivos principais do Instituto de Desenvolvimento Socioambiental lá no Mangue. A ideia nasceu em 2009 no quintal da casa do seu Cristóvão, pescador da ilha e pai do fundador do Instituto, Charles Cardoso. O projeto iniciou com uma barraca de comidas típicas, se transformando logo depois em uma rede de ecoturismo, gerando renda para o Instituto e a comunidade envolvida. Vimos a necessidade de trabalhar um projeto social e ambiental ao mesmo tempo. Daí foi surgindo o Instituto lá no Mangue, que hoje aborda a questão específica ambiental, sobretudo com a questão da sustentabilidade, a florestabilidade, visando exclusivamente os pescadores e agricultores. O município de Curuçá fica no Nordeste paraense e é conhecido pela forte presença de manguezais, considerados berçários para os recursos pesqueiros. Pensando na importância desse ecossistema para a região, o Instituto aposta na educação ambiental, na troca de ideias, vivências e experiências entre os visitantes e a comunidade local. Nós levamos os alunos para conhecer essas experiências e, de quebra, a gente oportuniza os pescadores, agricultores, uma geração de renda extra. Após 8 anos de projeto, a atual meta do Instituto é realizar trabalhos em outras comunidades próximas com a integração dos 12 municípios atravessados pelo Rio Marapunim, um dos rios que cruza a cidade de Curuçá. O comitê tem essa responsabilidade de promover a geração de renda dentro dessas 12 cidades que têm essa responsabilidade ambiental. O Instituto está de portas abertas e apresenta o Mangue como sala de aula para visitantes, estudiosos, a comunidade e demais interessados. Você pode conhecer mais do Instituto seguindo sua página em facebook.com/lanomangue. Caio de Jesus para o Rádio Jornal Onda Criativa. Apostando no potencial individual ou coletivo para produzir novas formas de empreender, a economia criativa tem se consolidado entre os jovens em Belém. Ouça na reportagem da minha colega de bancada, Denise Salomão. Publicidade, design e artesanato e moda estão na lista dos setores mais explorados pelos jovens que atuam na economia criativa, usando das características desse modelo de negócio, aliadas às vivências pessoais de jovens empreendedores, novas oportunidades ganham vida em Belém. É o caso da jornalista Amanda Campelo, de 22 anos, que junto com 2 amigas criou o blog de moda Nós Vamos Assim e hoje atua em parceria com várias marcas de roupa na divulgação da moda autoral na cidade. Eu acho que o Nós Vamos Assim, ele acaba sendo um grande apoiador dessa economia criativa local, principalmente das marcas de moda autoral, a partir do momento em que a gente também tem muito forte esse desejo de mostrar essas marcas daqui, que é uma coisa que os outros blogs, por exemplo, daqui não fazem tanto. Usar a roupa como forma de comunicar a identidade de quem a veste foi uma das ideias que Amanda Campelo e suas amigas tiveram para botar o projeto em ação. E assim como elas, milhares de jovens buscam dar um novo olhar e um gás a mais na economia saturada do país por meio da criatividade. Denise Salomão para o Rádio Jornal Onda Criativa. Se você tem vontade de ser um artesão de sucesso, ouça a reportagem de Dalete Oliveira sobre uma empreendedora que se consolidou no mercado com a venda de artesanatos em Marituba, região metropolitana de Belém. A economia sustentável promove o uso responsável e consciente de recursos, não apenas financeiros, mas também recursos da natureza, gerando lucro e evitando problemas ambientais que podem acarretar danos para o equilíbrio da ecologia local. E foi seguindo esse modelo de negócio que Silvane de Souza alcançou sucesso e independência financeira. Artesã há mais de 10 anos, ela mantém a loja Hip Chic Artesanatos na frente de sua casa, no centro de Marituba, onde trabalha com reciclagem, reutilizando cascas de frutas e pneus para fazer bijuterias e sandálias e com extração de recursos naturais, como sementes para fazer bijuterias. A artesã também utiliza crochê para a confecção de roupas e demais utensílios. Outra característica marcante da economia sustentável é se preocupar com o bem do próximo, gerando emprego e oportunidade para a sua comunidade local. Ministrando cursos e oficinas profissionalizantes, Silvane tem levado a outras pessoas o seu conhecimento e experiência de mercado sem cobrar nada. Eu tive a ideia de levar meus conhecimentos para outras pessoas. E aí eu tive a ideia de chamá-las, de abrir curso grátis. Hoje eu tenho um espaço também no fundo da minha casa, lá no quintal. Fiz um ateliê onde eu dou os cursos. O curso é totalmente grátis, elas não pagam nada, elas não trazem material nenhum
todo o material eu dou para elas. No ano de 2017, a artesã completa uma década com seu empreendimento. Sem nenhuma concorrência local, ela confessa que nunca passou por grandes dificuldades, pois rápido se tornou referência na cidade para produtos artesanais únicos e de alta qualidade. Para quem deseja seguir seus passos, ela dá uma dica aos iniciantes: fugir do aluguel. Para quem está começando, eu aconselho não pagar aluguel. Você começa mesmo na sua casa, né? Hoje em dia tem a facilidade também de vender pelo WhatsApp, pelas redes sociais. A loja Hip Chic Artesanatos está localizada no centro de Marituba, Rua Cláudio Barbosa da Silva, número 874, aberta de segunda a sábado. Dalit Oliveira, para o Rádio Jornal Onda Criativa. Moradores da comunidade Baía do Sol, na Ilha de Mosqueiro, criam moeda para estimular a economia local e ajudam comerciantes e pequenos empreendedores. Confira na reportagem de Wallace Souza. Você já ouviu falar em moeda social? Para alguns, a moeda social circulante local não é mais novidade. Ela surgiu com um objetivo importante: o desenvolvimento econômico e social nas comunidades mais pobres. Foi assim com o Moqueio, a moeda social implementada pelo Banco Comunitário Tupinambá no bairro da Baía do Sol, na Ilha do Mosqueiro, no Pará, que atende a uma comunidade local que surgiu de uma pequena vila de pescadores. A moeda é um dos serviços oferecidos pelos bancos comunitários em diversas cidades do Brasil. Um ativo de caráter econômico e pedagógico que carrega consigo a inovação e proposta de criação de modelos sustentáveis de desenvolvimento e erradicação da pobreza. É o que afirma o atual coordenador do Banco Tupinambá, Marivaldo do Vale. Estamos trabalhando uma outra lógica, que é mais-valia social. Que o que supostamente seria o lucro do Banco Comunitário, ele é revertido na comunidade, na organização, na mobilização, na toda a logística que a comunidade tem. Então nós estamos no contraponto do sistema capitalista. Nós estamos incutindo na comunidade uma forma diferente de lidar com o dinheiro. A estratégia funciona através do estímulo do comércio e do consumo nos empreendimentos locais, fazendo com que o dinheiro seja gasto dentro da comunidade e não fora dela. Por exemplo, os moradores trocam o dinheiro em real pelo moqueio, que será usado em compras no bairro. Para a presidente do Instituto Tupinambá, Ivoneide Vale, valorizar o ser humano é o segredo do sucesso do desenvolvimento sustentável e da economia solidária. A gente trabalha uma economia de valores, então a partir do momento em que a gente começa a se valorizar como ser humano, um se importando com o outro, porque quando a gente oferece o crédito ou tampouco um serviço de inclusão financeira e bancária, a gente não está pensando no nosso bem-estar, porque a economia solidária ela é muito mais voltada para o bem-estar do próximo, do outro. Com 8 prêmios nacionais, as iniciativas do Banco Comunitário Tupinambá não param de crescer e ajudar a comunidade da Baía do Sol. Hoje, mais de 93% da população local consome no bairro por meio do moqueio. Wallace Souza para o Rádio Jornal Onda Criativa. Sugestão Onda Criativa. Cresce o número de microempreendedores no ramo da economia criativa, que procura por capacitação no Sebrae. Saiba mais sobre o curso na reportagem de Ramon Pinheiro. Há aproximadamente 3 anos, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará promove ações de capacitação a pequenos empresários no ramo da economia criativa, oferecendo cursos como gestão, marketing, contabilidade, licitações em contratos, entre outros. A grade de cursos ofertados pelo Sebrae é vasta. Um dos considerados mais importantes é o Empretec, o seminário desenvolvido pela ONU, aplicado no mundo todo. O curso é um MBA com duração de 6 dias e tem como objetivo estimular o perfil empreendedor do cliente. No Sebrae, o custo é de R$ 900. Os valores dos demais cursos variam de R$ 80 a R$ 200. Também são feitas ações abordando o tema sustentabilidade. Os seminários são feitos incentivando esses pequenos empreendedores a firmarem parcerias com empresas de coleta de lixo seletiva, por exemplo. A instituição também promove eventos como a Feira do Empreendedor, dando oportunidade aos profissionais que trabalham com a economia criativa de mostrarem seus produtos, incentivando seu ramo de atuação. O diretor administrativo e financeiro, Dr. André Pontes, explica que o Sebrae atua com 3 tipos de cliente. A gente tem vários tipos de atuação aqui. A gente atua desde o potencial empreendedor, aquele que tem uma ideia na cabeça, mas não sabe ali como tirar isso do papel. E a gente faz, através das nossas orientações e capacitações, diversas ações que fazem com que ele consiga empreender
com que ele possa acreditar naquele sonho dele, tirar do papel e executar. Mas também a gente tem capacitações para quem já está no mercado, alguns já até há bastante tempo, mas precisa dar uma oxigenada na empresa, respirar novos ares, e também para aqueles que já querem só amadurecer mais a empresa. Segundo o Dr. André, em 2015, só na cidade de Belém, mais de 150 empresas passaram pelo Sebrae. O diretor financeiro acredita que com a grande procura, este número chegue a 500% este ano. Para participar dos cursos de capacitação, o cliente pode ir presencialmente à sede do Sebrae em Belém, que fica na Rua Municipalidade, bairro Marizal, ou realizar sua inscrição pelo site www.sebrae.org.com.br, onde o cronograma de todos os cursos está disponibilizado. Ramon Pinheiro, para o Rádio Jornal Onda Criativa. E a gente fica por aqui. O Jornal Onda Criativa é uma realização da turma do Laboratório de Radiojornalismo 2016, da Universidade Federal do Pará. A apresentação foi de Everton Santos e Denise Salomão. Roteiro: Amanda Nogueira, Elisa Vaz, Everton Santos, Marília Argolo, Caio de Jesus, Graziela Ferreira, Wallace Souza, Cristivan Alves e San Júnior. Gravação e edição: João Nilo. Supervisão e coordenação: Professora Lorena Esteves.